Você já parou para pensar como seria a sua vida se, de repente, você pudesse simplesmente deixar de se preocupar? Como seria o seu dia se as inquietações, as dúvidas sobre o futuro e as ansiedades sobre o que vai acontecer desaparecessem, deixando espaço apenas para a confiança e paz? Parece impossível, certo? Parece algo fora de alcance, como se você estivesse fadado a viver com esse peso no peito dia após dia. E é exatamente essa sensação de estar preso, sobrecarregado, que nos afasta da verdadeira liberdade. Mas e se eu te dissesse que Deus está te convidando a largar tudo isso agora? E mais, Ele te promete uma vida sem esse fardo, se você confiar nele. Imagine por um momento que você estivesse no meio de uma tempestade, lutando contra as ondas do medo e da ansiedade, e Deus, o Criador de tudo, chegasse até você e dissesse: não se preocupe com nada, meu filho. Em vez disso, ore e me peça tudo o que você precisa. Como isso mudaria tudo? Como seria ter a certeza de que Ele está no controle, guiando cada passo e cuidando de cada detalhe da sua vida? Pois essa é a promessa de Deus para você. Ele quer assumir o controle da sua vida, mas você precisa confiar nele. Provérbios 3, versos 5 e 6 nos ensinam algo que pode ser difícil de aceitar, mas é a chave para transformar nossas vidas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É claro, a tentação é grande de tentar controlar tudo. Como humanos, temos essa necessidade de entender, planejar, ter todas as respostas. Mas e se, ao tentar controlar tudo, você estivesse apenas se afastando da paz e da sabedoria divina? A Bíblia nos lembra que nossa compreensão é limitada. O que vemos, o que podemos resolver com as nossas próprias forças, é só uma parte do quadro. Deus, no entanto, vê o todo. Ele conhece os caminhos que precisamos seguir, os obstáculos que ainda vamos enfrentar, e Ele tem a chave para nos guiar por eles. Eu sei que a luta por controle é real. Eu sei que muitas vezes você olha para a sua vida e sente que tudo está em suas mãos, que se você não fizer nada, nada vai acontecer. Mas quem é você verdadeiramente para carregar esse peso sozinho? Essa é a grande pergunta. Se você continuar confiando apenas no que você pode ver, sentir e controlar, estará se limitando a uma visão muito pequena. Deus quer te dar uma visão mais ampla, uma visão de alguém que não está sozinho nessa jornada. Aqui está o choque de realidade. Você não consegue controlar tudo. Você já tentou, não é? Tentou planejar cada detalhe da sua vida, tentou fazer tudo acontecer, mas no final a vida te surpreendeu. E muitas vezes essas surpresas não são boas. Elas são cheias de dor, frustração e às vezes até medo do que virá a seguir. Mas Deus te chama para algo diferente. Ele te chama para entregar. Agora, imagine como seria essa entrega. Imagine o alívio de saber que Deus está tomando as rédeas, cuidando de cada problema, cada preocupação. Você não precisa carregar o peso sozinho, e quando você entrega a Ele, é como se fosse liberado de uma carga imensa, algo que parecia impossível de carregar. A ansiedade, a preocupação incessante, o medo do futuro, tudo isso começa a desaparecer. Por que confiar em Deus? Porque Ele te conhece. Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25, Jesus nos diz: não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Ele está nos dizendo que nossas preocupações com o futuro, com o que precisamos, são coisas com as quais Deus já se importa. Deus já sabe o que é melhor para nós, e Ele tem o poder de nos prover no momento certo, da forma mais perfeita possível. Agora, talvez você se pergunte: e se eu confiar e as coisas não mudarem?
o que acontece quando você entrega tudo a Deus, mas as respostas não vêm no tempo que você espera? Deus, meu amigo, não trabalha no nosso tempo. A confiança em Deus não é sobre garantir que tudo aconteça do jeito que queremos, mas sim sobre acreditar que Ele está sempre agindo para o nosso bem, mesmo quando não vemos ou entendemos. Ele é a resposta, mas nem sempre é a resposta que esperamos. E é aí que a verdadeira confiança entra. Quando você confia em Deus, você não está apenas entregando suas preocupações, você está entregando sua certeza. Você está dizendo: eu não sei como vai ser, mas sei que Deus está no controle. Não é fácil, não é simples, mas é libertador, porque a verdade é que a ansiedade de controlar tudo só vai te aprisionar mais. Ela vai te consumir e te deixar exausto. Mas quando você entrega, você encontra paz. Uma paz que ninguém pode tirar de você, porque é uma paz que vem de saber que Deus nunca te abandona. Então, eu te faço um convite agora. Confie em Deus, ore a Ele e entregue tudo o que está pesando sobre você. A vida não precisa ser sobre viver com medo e controle. Deus te chama para uma vida de descanso, uma vida onde você não precisa carregar esse fardo sozinho. Ele está pronto para prover tudo o que você precisa. Basta confiar. Agora, feche os olhos por um momento, respire fundo e imagine-se entregando cada preocupação a Deus. Visualize Ele assumindo o controle de cada parte da sua vida. Não mais ansiedade, não mais medo, apenas paz e confiança, sabendo que Ele está cuidando de você. Essa é a promessa de Deus para você, e Ele não vai falhar. Você já parou para pensar que, por mais que se esforce, há momentos em que simplesmente não consegue encontrar paz? A paz que o mundo tenta te vender, aquela que você compra com distrações ou fugas temporárias, simplesmente não dura. E mesmo quando você tenta seguir em frente, uma inquietação constante parece te acompanhar. Mas, e se eu te dissesse que a paz verdadeira não depende do que você tem ou do que você controla, mas sim de quem você escolhe confiar? A paz de Deus é diferente de tudo o que o mundo oferece. Não é uma paz que se baseia em circunstâncias perfeitas ou na ausência de problemas. Não é uma paz que vem e vai com o vento. É uma paz que transcende o entendimento humano. Talvez você tenha ouvido essa frase muitas vezes, mas o que significa realmente? Significa que, quando você escolhe confiar em Deus, mesmo em meio à tempestade, há uma paz que não faz sentido. Como pode alguém encontrar paz quando a vida parece desmoronar ao redor? É isso que Deus oferece. Uma paz irresistível, inexplicável, mas que, uma vez experimentada, é algo que nada mais pode substituir. Você já esteve em uma situação onde tudo parecia perdido, onde as ansiedades te cercavam, e de repente você sentiu uma tranquilidade inexplicável. Foi como se uma presença poderosa tivesse invadido sua alma, trazendo consolo e serenidade, mesmo sem uma resposta imediata para o que estava acontecendo. Essa é a paz que só Deus pode dar. Uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas nasce de uma confiança profunda de que Deus está no controle e Ele cuida de você. Em Filipenses 4, 6, 7, a Bíblia nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A ansiedade que toma conta de você não precisa ser a sua realidade. Em vez de carregar esse fardo, a Escritura nos chama a entregar tudo a Deus, com a certeza de que Ele ouvirá nossas orações. Quando fazemos isso, Ele nos dá uma paz que vai além de tudo o que podemos entender. Mas aqui está a virada dramática. Essa paz não significa que as lutas vão desaparecer. A paz de Deus não é uma promessa de que a vida será fácil ou sem obstáculos. Não.
A paz de Deus é uma promessa de que no meio das dificuldades, Ele será o seu refúgio e fortaleza. Ele vai estar com você. Como diz o Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Então, você pode estar se perguntando, como posso alcançar essa paz quando minha vida está cheia de preocupações e problemas? A resposta é simples, mas profunda. Entregue-se. Entregue suas ansiedades, seus medos, seus desejos de controle a Deus. Ele promete que ao fazer isso, Ele guardará o seu coração e a sua mente. Quando você faz isso, não é mais sobre você lutar sozinho. A luta se torna dele e você experimenta algo que o mundo nunca poderá te dar. Uma paz que no final das contas é tudo o que você realmente precisa. Mas há mais. A paz de Deus vai além de você apenas se sentir bem momentaneamente. Ela se aprofunda ao ponto de transformar a maneira como você vê a vida. Em Mateus 11:28, Jesus faz um convite radical. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quando Jesus diz isso, Ele não está prometendo uma vida sem dificuldades. Ele está prometendo que, quando você confiar nele, Ele te dará um descanso profundo, não apenas para o corpo, mas para a sua alma. Ele sabe que você está cansado de lutar sozinho. Ele sabe que a vida é difícil e que as preocupações parecem esmagar a sua alma. E é exatamente nesses momentos que Ele te chama para encontrar descanso nele. Mas o choque de realidade aqui é que muitas vezes não buscamos esse descanso. Em vez de nos voltarmos para Ele, tentamos encontrar consolo nas coisas temporárias que o mundo oferece. Achamos que podemos resolver tudo sozinhos, que podemos simplesmente seguir em frente e ignorar o que realmente sentimos. Mas essa estratégia falha, sempre. Porque no fim, o que precisamos não é de mais distração, mas de uma paz que vem de Deus. Uma paz que só pode ser alcançada quando reconhecemos que sem Ele não conseguimos mais carregar o peso da vida sozinhos. Aqui está a chave para transformar sua vida. A paz que você busca não está em encontrar as respostas para todos os seus problemas. Está em confiar que mesmo sem as respostas, você pode descansar porque Deus está com você, guiando cada passo. Então, agora, convido você a dar um passo para essa paz. Respire fundo. Deixe ir o peso da ansiedade. Entrega tudo a Deus. Peça que Ele te conceda sua paz. Essa paz que excede todo entendimento. E mais do que isso, permita que ela preencha seu coração e sua mente. Mesmo quando o mundo à sua volta ainda não tiver mudado. Essa paz te dará o que você mais precisa: segurança, confiança e a certeza de que, com Deus ao seu lado, você não está sozinho. Você já parou para refletir sobre o quanto sua vida é regida pelo desejo de controlar tudo? A necessidade de ter tudo sob domínio, de entender cada passo que dá, de ter o controle absoluto sobre seus problemas, seus relacionamentos e até mesmo sobre o futuro. Parece familiar? Você sabe do que estou falando porque a verdade é que muitos de nós temos medo de soltar, medo de entregar o controle, de confiar completamente em algo ou alguém além de nós mesmos. E no fundo, sabemos que esse medo de perder o controle é o que mais nos impede de viver com paz. Deus, em sua infinita sabedoria, não nos chama para carregar esse peso sozinhos. O que Ele nos oferece é uma liberdade que vem quando aprendemos a confiar nele. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que Ele não deseja que carreguemos essa carga de controle. Ele nos convida a entregar e confiar. Mas como fazer isso quando o medo de perder o controle sobre a vida é tão forte, tão real? Em Provérbios 3, 5, 6, somos desafiados de maneira clara. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.
Isso é mais do que uma simples instrução. É uma exortação para soltar o controle e confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Quando ele diz, não se apoie na sua própria inteligência, ele nos lembra que, por mais que tentemos entender e controlar as coisas, com nossa limitada visão humana, a verdadeira sabedoria só vem de entregar a direção de nossa vida a Ele. Mas o que acontece quando não queremos soltar o controle? O que acontece quando tentamos resolver tudo sozinhos, como se tivéssemos todas as respostas? O resultado é claro: ansiedade, frustração e, eventualmente, o esgotamento. E mesmo assim, continuamos insistindo que sabemos o melhor caminho, que podemos dar conta de tudo, que podemos controlar as situações, as pessoas, os resultados. Mas, na verdade, estamos apenas nos afundando cada vez mais em um buraco de preocupações e limitações. Aqui está a virada dramática. A verdadeira liberdade vem quando abandonamos o controle. Quando você finalmente percebe que, ao soltar o controle, você não está entregando sua vida a uma força cega ou ao acaso, mas ao próprio Deus, aquele que criou o universo e que sabe todas as coisas. E quando você deixa Ele tomar a frente, a paz começa a preencher o seu coração, porque você sabe que Ele vai fazer o que é melhor para você, mesmo que não seja o que você imaginou. Deus nos dá a sabedoria para andar em seu caminho, mas não depende de nossa perfeição ou de nossa habilidade para fazer tudo certo. Ele age em nossa vida, não porque somos fortes o suficiente, mas porque Ele é forte e fiel. Essa ideia de entregar o controle pode ser assustadora, é claro, pois confiar significa abrir mão de algo profundamente humano, o desejo de controlar. Mas há algo profundamente curativo e libertador quando você escolhe confiar, quando você escolhe entregar a direção da sua vida a Deus. É aí que a verdadeira força começa a surgir, não a força de lutar contra as adversidades sozinho, mas a força de deixar Deus agir em sua vida de maneiras que você não pode prever nem controlar. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas e se as coisas não acontecerem do jeito que eu imagino? E se Deus não agir do jeito que eu quero? Aqui está a grande surpresa. Deus nunca falha. E, embora a resposta dele nem sempre venha na forma ou no tempo que você espera, Ele sempre age de acordo com o que é melhor para você. Quando você entrega tudo a Ele, a ansiedade vai embora. O medo do futuro se dissipa, porque você sabe que, não importa o que aconteça, Deus estará no controle. Eu sei que esse processo não é fácil. Entregar-se a Deus é um ato de coragem, um passo em direção a algo mais profundo, mais seguro. Você pode se perguntar, será que Deus realmente tem o controle? Mas a verdadeira confiança vem quando você aceita que Ele tem o controle de todas as coisas, mesmo quando não vemos o quadro todo. Deus vê o começo, o meio e o fim. Ele conhece o que é melhor para nós, mesmo que não possamos entender isso agora. A verdade é que, ao finalmente abandonar o controle, você experimenta uma libertação. Não mais se sentindo sobrecarregado ou sozinho na luta, mas confiando em Deus para guiar cada passo. Ele promete em Isaías 41:10: Não temas, porque eu estou com você. Não se assuste, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o sustentarei com a minha mão direita vitoriosa. Isso é mais do que uma promessa de alívio. É a promessa de que Ele está contigo em cada passo. Não importa o que aconteça, você não está sozinho. Agora pare por um momento. Feche os olhos e imagine-se entregando tudo a Ele. Suas preocupações, seu medo de não ter o controle, tudo o que te pesa. Veja-se soltando essa carga e permitindo que Deus tome as rédeas. Você não precisa mais carregar esse peso. Ele já tem o controle. Entregar-se a Deus é, na verdade, a maior forma de liberdade. A luta contra o controle vai desaparecer quando você permitir que Ele, o Criador do universo, guie seus passos.
O peso que você carrega, a ansiedade que te consome, tudo isso pode ser deixado de lado porque Deus tem um plano perfeito. Não é mais sobre você tentar fazer tudo sozinho, é sobre confiar no Deus que já sabe o caminho e te conduz a Ele. Você já sentiu aquele vazio dentro de você, aquele peso que você tenta preencher de todas as formas possíveis, mas que parece não ter fim? Você corre atrás do que falta, seja dinheiro, reconhecimento, um novo relacionamento ou mais conquistas, mas, no final, a sensação de vazio persiste, não é? A verdade, por mais difícil que seja aceitar, é que não importa o quanto você tenha ou consiga, o que realmente vai preencher esse vazio é algo que não pode ser comprado. E talvez você já tenha experimentado isso. Ao ter tudo o que sempre quis, ainda assim, algo ainda falta. O que você realmente precisa não é de mais coisas, mas da provisão de Deus. Deus promete que Ele proverá tudo o que você precisa. Não é um talvez ou se você merecer. É uma promessa clara e firme. Em Mateus 6:25, Jesus nos diz: "Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa?" O que Jesus está nos ensinando aqui é que a vida e o nosso valor não são definidos pelas coisas que possuímos. Deus já sabe o que precisamos, não só no aspecto material, mas nas profundezas da nossa alma. Agora, eu sei o que você deve estar pensando. Como assim? Como posso não me preocupar com o futuro, com o trabalho, com as contas a pagar? O mundo nos ensina que a nossa felicidade e segurança estão diretamente atreladas às nossas conquistas e ao que podemos acumular. E a pressão de ter sempre mais é esmagadora. Mas, e se a verdadeira resposta para a sua paz interior não estivesse em ter mais, mas em confiar mais? A questão aqui não é deixar de lado as responsabilidades ou parar de lutar pelos nossos sonhos. Pelo contrário, o que Jesus está nos chamando a fazer é confiar que, mesmo nas dificuldades, Ele já tem um plano para nos prover tudo o que precisamos, no tempo certo. Veja bem, eu não estou dizendo que tudo vai aparecer magicamente ou que você deve cruzar os braços e esperar. A chave está em entregar sua preocupação a Deus, em confiar que Ele já está trabalhando nas áreas que você não pode controlar. Em vez de se preocupar com o futuro, Deus te convida a viver o presente com a confiança de que Ele cuida do seu amanhã. Porque no final das contas, o que você realmente precisa, seja força, sabedoria, saúde ou mesmo um sustento material, Deus já sabe antes mesmo de você pedir. E aqui está a virada emocional que muitos de nós precisamos entender. Deus não ignora suas necessidades e Ele não é indiferente ao seu sofrimento. A questão não é se Deus sabe o que você precisa. A questão é se você vai confiar que Ele proverá, mesmo que a resposta não venha da maneira como você imagina. Ele tem o plano perfeito para a sua vida. E quando você escolhe confiar nele, a paz começa a substituir a ansiedade. Você não está mais vivendo na constante luta para ter mais, mas aprendendo a viver na certeza de que Deus te dará o que é necessário. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo diz: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Essa paz não é uma paz superficial, uma simples sensação de alívio. É uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que vem da confiança plena de que Deus, o Criador do universo, sabe exatamente o que você precisa e vai prover. Ele tem a resposta, mesmo quando você não vê como. Ele tem o tempo perfeito, mesmo quando você sente que está correndo contra o relógio. Agora, imagine por um momento toda essa ansiedade, toda essa pressão para ter mais, sendo retirada de você.
Imagine você entregando tudo isso a Deus e confiando plenamente que Ele vai cuidar de cada detalhe da sua vida. Não é sobre desistir de seus sonhos ou objetivos. É sobre entregar o peso da preocupação a quem tem o poder de prover tudo. É sobre descansar na certeza de que Deus não vai deixar você faltar nada. E, mais do que isso, Ele te dá a paz para seguir em frente, mesmo sem ver todas as respostas. A vida não é feita de certezas imediatas, mas de confiança no caminho que Deus traça para nós. O que Ele promete não é uma vida sem desafios, mas uma vida com a segurança de que Ele está cuidando de cada um desses desafios. O grande segredo está em confiar que Ele vai prover exatamente o que você precisa, no tempo certo. Agora pergunte-se, você realmente confia nisso? Confia em Deus para prover tudo o que você precisa? Mesmo quando a ansiedade tenta te puxar de volta, mesmo quando o medo de não ter o suficiente bate à porta, Deus te diz, eu já cuido de você. É hora de aceitar essa promessa. É hora de confiar em Deus, entregar suas preocupações e viver a vida com a paz que só Ele pode dar. Quando você começar a entender que Deus tem tudo sob controle, a ansiedade começa a se dissipar e você percebe que a verdadeira provisão não vem das coisas que você pode acumular, mas do Deus que cuida de você. Deus já sabe o que você precisa e Ele está trabalhando para suprir cada uma dessas necessidades, mesmo quando você não consegue ver como. Basta confiar. Você já passou por um momento tão difícil, tão desesperador, que simplesmente não sabia mais como orar, não sabia o que dizer, nem como expressar o peso que estava sobre o seu coração. Aquele momento em que as palavras parecem não ser suficientes e você sente como se estivesse sozinho, tentando se comunicar com Deus, mas sem saber por onde começar. Eu sei o que isso significa e você também sabe. Às vezes, a dor é tão grande que a única coisa que você consegue fazer é se calar, esperando por uma resposta, mas sem saber como pedir. E é nesse exato momento que a promessa de Deus se torna mais real do que nunca. Ele te escuta, mesmo quando você não sabe como orar. Em Romanos 8:26, a Bíblia nos dá uma das promessas mais poderosas e reconfortantes. Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não tem forças para orar, quando as palavras falham e as lágrimas são a única coisa que você consegue oferecer, o Espírito Santo está lá, intercedendo por você. Ele vai além das suas palavras, vai além do seu entendimento e traduz para Deus aquilo que você não consegue expressar. Imagine isso por um momento. Você está no meio da sua dor, no meio de uma luta interna, onde as palavras não conseguem transmitir o que está no seu coração. E nesse momento, o Espírito Santo entra em cena. Ele conhece a profundidade do seu ser, ele entende suas fraquezas, suas angústias e intercede por você com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Isso não é apenas consolo, é a ação de Deus em sua vida quando você mais precisa dele. Ele não te abandona, mesmo nos momentos em que você não sabe nem o que pedir. Agora, eu sei que isso pode parecer surreal. Como assim? Alguém pode orar por mim quando nem eu sei Mas que pedir? A chave aqui é entender que muitas vezes nossa compreensão humana limita o que Deus pode fazer em nós e por nós. O Espírito Santo é o elo direto com Deus, a conexão profunda e ativa que nunca falha. Quando você não sabe como pedir, o Espírito Santo já está orando por você. E mesmo que você não veja, mesmo que não sinta, Ele está moldando suas orações, levando-as diretamente ao Pai, com precisão divina. Ele não apenas traduz suas palavras, mas também entende o seu coração de uma forma que você nem pode imaginar. Essa intercessão do Espírito é profundamente intimista e intensa.
Ela vai além das palavras, além da sua capacidade de entender. Quando você se sente fraco, sem forças, é quando Deus age de maneira mais poderosa. Deus não precisa das suas palavras para te ouvir. Ele conhece a sua dor, conhece a sua angústia, e o Espírito Santo vai até onde você não consegue chegar. Quando você pensa que está sozinho, sem saber como orar, o Espírito já está diante do Pai, intercedendo em seu favor, com uma clareza que você não consegue alcançar. Ele é o seu intercessor fiel. Mas, e se você ainda tem dúvidas? E se no fundo você se pergunta, será que Deus realmente está ouvindo quando eu não consigo me expressar? Será que Ele se importa com minhas fraquezas e limitações? A resposta é clara. Sim, Ele se importa. Ele está mais perto de você do que você imagina. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando você sente que não há mais força em suas palavras, o Espírito Santo não só te escuta, mas leva sua oração diretamente ao trono de Deus. E aqui está o choque de realidade. Deus está mais presente na sua dor do que você percebe. Quando você acha que está sozinho e suas palavras falham, Ele está agindo em um nível mais profundo, mais real. O Espírito Santo te envolve, intercede por você e traz suas orações de uma maneira que Deus entende perfeitamente. Mesmo quando você não sabe o que pedir, Deus já sabe e Ele está pronto para agir em seu favor. Essa promessa é um convite à confiança. Deus não te deixa sozinho em suas fraquezas. Não importa o quão difícil a situação seja, não importa o quão perdidas suas palavras pareçam estar, Deus está com você, intercedendo por você através do Espírito. Isso não é uma simples garantia, é uma profunda revelação de que Deus nunca está distante de você, especialmente quando você mais precisa dele. Ele conhece suas lutas e sua resposta vem através da intercessão do Espírito Santo, que nunca falha. Agora, pense por um momento. Quando você se sentir perdido, sem saber como orar, pare e entregue-se a essa verdade. Mesmo sem palavras, você não está sozinho. O Espírito Santo está orando por você. Deus já sabe o que você precisa. Não importa o que você esteja enfrentando. Você está sendo sustentado por algo muito maior que você. Essa verdade pode transformar a maneira como você lida com a dor, a luta e até mesmo as dúvidas. Porque mesmo quando você não sabe como orar, Deus já está cuidando de tudo. Ele te escuta, Ele te entende e Ele age em seu favor. Em Romanos 8:27, a Escritura nos lembra que aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. E é isso que você precisa entender. O Espírito não só te ouve, mas ele age em perfeita sintonia com a vontade de Deus. Ele sabe exatamente o que você precisa, antes mesmo de você pedir. Ele é o seu intercessor perfeito, trabalhando incansavelmente por você. Mesmo quando você não tem forças para orar, isso é amor, isso é a fidelidade de Deus em ação. Você já sentiu aquela sensação esmagadora de estar completamente só, como se estivesse enfrentando um mundo que não entende a sua luta? Aqueles momentos em que os desafios parecem insuperáveis e a pressão da vida te empurra para o limite? O medo toma conta. E você se sente pequeno diante de uma tempestade que parece maior do que você. Mas, e se eu te dissesse que você nunca está sozinho? Mesmo quando o medo te paralisa, Deus está com você e Ele é a sua força. Em Isaías 41:10, Deus faz uma promessa que ecoa em meio ao silêncio do nosso sofrimento. Não temas, porque eu estou com você. Não se assuste, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o sustentarei com a minha mão direita vitoriosa. O que essas palavras significam de verdade? Elas não são apenas consolo vazio ou palavras bonitas para te confortar. Elas são uma garantia divina, uma certeza inabalável de que Deus está ao seu lado,
Não importa o tamanho do desafio que você enfrenta, Ele está com você, sustentando e fortalecendo você em cada passo da jornada. A verdade é que todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos o medo. Medo do futuro, medo de falhar, medo de não ser suficiente. E em meio a esse medo, muitas vezes nos perguntamos: onde está Deus? Nos perguntamos se Ele realmente se importa com o que estamos passando. Mas aqui está a surpresa. Deus está mais presente do que você imagina. Ele não está distante de sua dor. Ele não está indiferente ao seu sofrimento. Ele prometeu estar ao seu lado em cada momento de dificuldade. Quando você se sente fraco, Ele se torna a sua força. Quando você não sabe mais o que fazer, Ele já tem o caminho preparado para você. Você já sentiu que, em meio ao caos da vida, Deus é o único ponto de estabilidade? Aquele lugar seguro para onde você pode correr, onde encontra consolo, força e renovação? Deus não só promete estar com você, mas Ele também promete te fortalecer. Ele não te deixa à mercê das dificuldades, não te abandona quando as coisas ficam difíceis. Deus se apresenta como o refúgio, a fortaleza, o auxílio sempre presente na adversidade. Quando você não tem mais forças para seguir em frente, é a força de Deus que te sustenta. E aqui está a virada que você precisa entender. Não é que Deus vai tirar os obstáculos da sua frente. A promessa não é de que a vida será fácil, mas de que Ele estará com você em cada luta, te dando a força para superar o que parecia impossível. Lembre-se de personagens como Daniel, que foi lançado na cova dos leões, mas saiu ileso porque Deus estava com ele. Ou Davi, que enfrentou um gigante muito maior do que ele, mas venceu pela força de Deus. Deus não promete que a luta vai ser fácil, mas Ele promete que você não vai lutar sozinho. Ele estará ao seu lado, te fortalecendo, te capacitando a superar qualquer desafio. Agora, talvez você esteja pensando: eu não tenho força para continuar, não sei como enfrentar o que está por vir. Mas é exatamente nesse momento, quando você está se sentindo derrotado, que Deus se apresenta como a sua força. Não é a sua força que vai te sustentar, mas a força de Deus, a mão vitoriosa que Ele estende sobre você. Quando você não consegue mais seguir, Ele pega na sua mão e te guia para a vitória. Ele é o seu auxílio presente, não apenas na teoria, mas na prática, a cada passo, a cada dia. E aqui está a verdade que você precisa internalizar. Quando Deus diz que vai te sustentar, Ele não está apenas oferecendo palavras vazias, Ele está oferecendo a sua presença constante, a sua força constante. Não importa o quão grandes sejam seus problemas, Ele está ao seu lado, pronto para te fortalecer, pronto para te ajudar. A mão vitoriosa de Deus não é apenas uma metáfora, ela é real. Ela é a força que você não vê, mas sente. Ela é a razão pela qual você consegue se levantar, mesmo quando tudo dentro de você diz para desistir. Quando você reconhece que Deus está com você, o medo começa a perder o seu poder. Você já enfrentou algo tão grande, algo que parecia impossível de superar, mas de alguma forma você saiu mais forte? Essa é a mão vitoriosa de Deus em ação. Ele nunca te abandona, e é isso que dá força ao seu coração. Ele te sustenta quando você não tem mais forças. Ele te fortalece quando você sente que não consegue mais lutar. A chave para essa força é a confiança. A confiança de que, não importa o que aconteça, Deus está com você. Você pode estar enfrentando uma tempestade agora, mas lembre-se, Ele nunca te deixou e nunca te deixará. Em cada passo da sua jornada, Ele está segurando a sua mão e a sua mão vitoriosa vai te levar à vitória. Confie nele, porque no final você não está sozinho. Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer e você vai vencer. Parabéns por ter chegado até o final deste vídeo. Isso é um reflexo do seu desejo genuíno de crescer, aprender e buscar sabedoria à luz da fé cristã.
você está se permitindo ser transformado, e isso é um passo valioso. Espero que as palavras e promessas de Deus que compartilhamos aqui tenham tocado seu coração e te incentivado a confiar ainda mais nele. Agora, gostaria de ouvir de você. Deixe um comentário abaixo. Se você não souber o que escrever, apenas escreva "Sou grato a Deus". Assim, saberemos que você ficou até o final e está pronto para viver com essa gratidão no coração. E se ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Inscreva-se agora para continuar recebendo mensagens edificantes e reflexões que fortalecerão sua caminhada com Deus. Se você sente que quer contribuir com o canal e ser parte dessa comunidade, considere virar membro. Juntos, podemos espalhar ainda mais a palavra de Deus e ajudar a transformar vidas. Por fim, ao terminar aqui, não deixe de conferir os 2 vídeos recomendados que aparecerão ao final. Eles são mais reflexões cristãs que, sem dúvida, irão fortalecer sua fé e te ajudar a caminhar mais perto de Deus. Que a paz de Deus continue te acompanhando e até o próximo vídeo.